Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para o dia 12 de novembro, domingão, onde nós teremos 7 partidas do Brasileirão da Série A e uma partida que foi adiada da Eurocopa para esta data, né, das eliminatórias da Eurocopa entre Kosovo e Israel, por conta dos conflitos entre Israel e Palestina. Essa partida estava marcada para outubro, não foi realizada e agora Israel joga amanhã contra Kosovo, visitando a seleção kosovar neste domingão, beleza? Antes de tudo, eu peço para que você se cadastre na Betfestival, uma casa muito bacana que tem muitos mercados, principalmente para essa data FIFA que está chegando. Tem mercado de chutes, posse de bola, muita coisa bacana, e você encontra uma maneira de recompensar o trabalho que eu faço aqui todos os dias gratuito para vocês. Então, se você não tem conta na Betfestival, deposita lá um dinheirinho lá, brinca na casa se você não é apostador profissional. Se você é apostador profissional, põe 2, 3, 4 unidades, testa a casa, porque olha só, recomendo, uma casa muito boa e vai fazer a diferença para você. Tá aqui no QR Code da tela ou nos comentários o link da Betfestival, beleza? Kosovo e Israel, então, é o nosso primeiro jogo para analisarmos da nossa lista. A equipe do Kosovo, que não terá o Ramani do Napoli, também não terá o Zegrova do Lille. E fora isso, também tem vários jogadores da seleção do campeonato kosovar na sua seleção. Habitualmente isso não acontece, mas o que acontece? Como a UEFA adiou a partida, a FIFA só liberou que os clubes dessem um jogador por limite aí para cada equipe envolvida nos jogos de Israel adiados, porque não é data FIFA. Então, assim, a seleção do Kosovo pode convocar um jogador só por time. E aí o Ramani acho que fez um trato para não ir nessa data, até porque o Kosovo está quase eliminado. Vários jogadores do Balcani e do Kosovo foram liberados por conta de ser um time local, né, do Kosovo mesmo. E a mesma coisa acontece no Israel, que não tem o Solomon, por exemplo, para essa data FIFA. Eu acho que ele não tá? Eu procurei aqui, não achei a convocação do Israel, mas achei só em um lugar e ele não tava lá. Mas tirando isso, as equipes não são obrigadas a liberar mais do que um nome para essas seleções, tá? Então isso é só nas 2 partidas que o Israel vai ter. Depois disso aí, volta porque começa a data FIFA efetivamente. Bom, sem mais delongas sobre a análise do jogo de convocados, aqui eu penso que a linha de escanteio dessa partida tá muito baixa para o Israel, tá? Tá pagando over 13,5 cantos para o Israel, pagando 1,66. Eu estudei aqui o desempenho nos cantos do Israel, é um desempenho muito bacana. A seleção do Kosovo tá muito mal convocada para essa data. Tô achando que o time do Kosovo realmente não aguentará o estilo de jogo do Israel, e eu acho que em termos de posse de bola, jogadas ofensivas, o time do Israel terá um pouco mais de volume para essa partida. Então, com isso aqui, eu vou pegar aqui over 13,5 cantos do Israel, pagando 1,66, ou seja, mais de 3 escanteios da partida para o time de Israel. Tá vendo como o Kosovo tá longe? Já meio que largou, precisa de 9 pontos para sonhar, ainda assim não vai dar certo. E por outro lado, Israel vencendo amanhã, ele ficar 1 ponto só da Suíça, então é muito mais real para a seleção israelense pensar aqui em qualificação para a Eurocopa. Então por isso aqui eu vou nos cantos da seleção israelense, que joga fora de casa, mas deve ter um bom aproveitamento de jogadas ofensivas, gerando assim cantos. Começando aqui com o Brasileirão Série A, eu estarei nesta partida amanhã em Bragança, Red Bull Bragantino e Botafogo, uma partida extremamente difícil para apostar, porque é um Botafogo totalmente diferente do primeiro turno, e é um Bragantino que agora, na última rodada, mudou muito o estilo de jogo, é um time mais tímido, um time mais nervoso. Então aquele Bragantino que vinha atropelando, jogando futebol de ofensividade, sem medo de perder, deu lugar a uma equipe que está começando a sentir que dá para ser campeã do Campeonato Brasileiro. E com isso aí que entra aquilo que a gente fala, que não é besteira, a camisa pesa mesmo nesses momentos, né? Então pesou para o Botafogo já há rodadas e tá pesando para o Bragantino, e com isso vai ser um confronto de muito nervosismo. Agora sim, é uma partida que, se você for olhar aqui, o Botafogo está em segundo e o Bragantino está em quarto. Então e ambos dependem só de si para ser campeão brasileiro. Então o Bragantino, se ganhar todos os jogos até o fim, ele é campeão brasileiro, e o Botafogo também. Mas amanhã eu acho que o time que tomou 1-0 vai meio que pensar assim, ó, se não empatar aqui, já era o Brasileirão para mim. Então com isso, eu acredito numa partida muito aberta a partir do primeiro gol. O Elinho não joga no Bragantino, o Tiquinho volta no Botafogo, e aqui eu vou de mercado de mais de 1,5 gol na partida, pagando 1,66, com limite de tempo até os 40 da primeira etapa. Acredito numa partida muito aberta ali em termos de estilo de jogo das equipes. Vai ser um jogo nervoso, mas acho que é um jogo nervoso mais para erros defensivos,
um jogo nervoso mais para uma partida com ambas as equipes querendo fazer gol de qualquer maneira. Então acho que existe aquela partida truncada, nervosa, e também existe a partida nervosa do estilo do Botafogo contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Um time que se joga para cima, que tenta fazer gol, toma gol por falha, e eu acho que vai ser mais o jogo do Botafogo nessa pegada. E como o Bragantino é uma maquininha de fazer gol também, de tomar, eu vou nessa aposta aí de over 1,5 ao vivo, pagando 1,66, com limite de entrada até os 40 do primeiro tempo. No segundo jogo da lista, também às 16 horas da manhã, Grêmio enfrenta o Corinthians na Arena do Grêmio. O Grêmio que se recolocou na briga pelo título, né? Venceu aí 5 partidas seguidas e agora está na briga pelo título. Inclusive vencendo o Botafogo, o que deu um gás enorme tanto para o Grêmio quanto para o Soares, que está com confiança lá em cima. E isso é um grande problema para o time do Corinthians. Do outro lado, o Corinthians vem melhorando. Contra o Galo fez uma partida razoavelmente boa. Contra o Bragantino foi massacrado. Contra o Cap fez uma partida boa. Então o Corinthians vem melhorando. E melhor do que tudo isso dos últimos 8 jogos, o Corinthians perdeu apenas uma partida. Então é um time para o Grêmio aí tomar um pouco de cuidado. Na classificação o Grêmio está em terceiro. Então amanhã, se o Botafogo não vencer e se o Palmeiras não vencer hoje no sabadão, o Grêmio pode terminar a liderança, a rodada na liderança. Do outro lado, o Corinthians, se perder amanhã, pode ficar muito perto da zona do rebaixamento. Caso vença, eu acho que aí escapa de vez da zona da degola. Em termos de escalação, o Corinthians tem a volta do Fagner, volta do Felipe Augusto, volta do Wesley, e é um time com uma recomposição interessante para essa partida. Há a possibilidade do Mano Menezes não contar com o Renato Augusto, que está muito cansado, mas acho que no fim das contas ele vai colocar o Renato Augusto para jogar e vai colocar o que tem de melhor para essa partida. Aqui, pessoal, eu posso realmente entender que o Grêmio tá com um ataque bacana, que o Soares tem feito muitos gols, principalmente no último jogo, mas eu acho que a postura do Corinthians amanhã vai ser fechar muito o Grêmio, jogar um jogo de reatividade, e com isso aqui eu acho que é um jogo que vai ter muito viés para under 2,5 para menos de 2,5 gols, pagando 1,74. Acho uma partida extremamente nervosa por parte do Grêmio também, que vai tentar ali ter muita calma na hora de abrir o placar. Sabe que o Corinthians, mesmo que é um time fraco, não é um time sem camisa, é um time que se fizer 1-0, dificilmente você vai ter muita margem para virar o jogo, e com isso aqui é uma partida muito nervosa para ambos os lados, principalmente para o time da casa, que deve mandar nas ações da partida. Então, eu espero um Corinthians fechado defensivamente, um Grêmio trabalhando mais ofensivo, mas também com muito cuidado na hora de tentar abrir o marcador, e com isso o menos de 2,5 gols pagando em 74 é uma boa pedida. Principalmente porque eu não vejo o Corinthians amanhã marcando gol, então com isso eu vejo muito 1-0 e 2-0 do Grêmio aqui, ou até um 0-0. No quarto jogo, Vasco e América às 18h30, o Vasco tem uma chance de ouro de respirar de fato em relação à zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos em relação a Santos, a Bahia, a Goiás, e se vencer amanhã o já rebaixado América, a equipe do Vasco fica bem tranquila na busca aí por fugir da zona do rebaixamento. O América mandou embora o Fabian Bustos, e aí o Diogo Giacomini assume a equipe novamente no Brasileirão. O time já está rebaixado, 21 pontos, e o Alê volta de suspensão na equipe do América. Rodriguinho segue fora. Aqui, pessoal, não tem muito o que dizer. Eu já tô no América, tá? 4 dias eu mandei no VIP lá o Vasco para vencer a partida. Tava 1,66, chegou até a ficar 1,72 e agora tá 1,40. Menos um do Vasco, eu não pego. Por quê? Primeiro porque o time do Vasco não é nada demais. Melhorou, teve boas partidas e tudo mais, mas é um time que ainda assim sofre em algumas ocasiões, tanto que está em 16º. Tirando isso, também tem o fato de que o América já rebaixado vai jogar sem medo nenhum. E time assim é um perigo. Então aqui eu vou de Vasco, mas eu vou de Vasco ao vivo. Vou de Vasco ao vivo pagando 1,61 se bater no live, ou vou de Vasco empate caso o Vasco tome o gol antes de bater 1,61. Então eu vou de Vasco para ganhar a partida 1,61 ao vivo, ou Vasco empate pagando 1,61 caso ele tome o gol antes disso acontecer. Limite de tempo de entrada até os 5 do segundo tempo, tá? Eu acho que o Vasco vence amanhã, mas acho que não vai ser tão fácil assim não para entrar em handicap asiático negativo. No próximo jogo teremos Santos e São Paulo às 18h30, clássico paulista, que é muito mais importante para o Santos do que para o São Paulo. O time do São Paulo já zerou seus riscos de rebaixamento e só cumpre tabela daqui até o fim da competição. Por outro lado, o Santos tem 41 pontos, tem uma melhora impressionante nos últimos jogos e está a 4 pontos agora da zona do rebaixamento. Cada vez mais com o sonho de permanecer na primeira divisão e poder dizer que é uma das únicas equipes a não disputar a segunda divisão do Brasileiro em sua história. E eu acho que vai conseguir.
o Santos melhorou muito sua performance, né? Dos últimos 5 jogos, venceu 13 e empatou 2, venceu muito bem o Flamengo fora de casa, venceu o Coxa, venceu o Goiás, que eram adversários diretos na zona do rebaixamento. Então, assim, o Santos melhorou muito. E o São Paulo, por mais que tenha feito 2 vitórias aqui, ou uma impressionante contra o Bragantino, é um time que fora de casa, na Vila, deve de fato sentir muito aí a pressão do Santos e deve sucumbir em algum momento. No plano tático, Soteldo e Dodô são dúvidas no Santos e Rames, Rodrigues e Pato estão lesionados no São Paulo, não jogam junto com Caleri, Nestor e Marcos Paulo, que também já estavam fora. Aqui eu tenho 2 bets para essa partida, tá? A primeira bet é no mercado de handicap asiático para o Santos, mais 0,25 a 1,65. O Santos não tem uma grande equipe, o Santos não fez uma temporada boa, agora calma lá, jogando em casa, uma vontade gigantesca, confiança em alta novamente, e jogando contra um time que já está classificado para Libertadores e sem maiores objetivos no Brasileirão, eu acho que o Santos aqui tem tudo para ganhar essa partida ou pelo menos empatar. Então aqui eu vou de Santos mais 0,25 pagando 1,65, que significa o quê? Se o Santos vencer, temos green na nossa aposta, se o Santos perder, a gente perde a nossa aposta também. Em caso de empate, Santos a gente tem a nossa aposta metade ganha e metade devolvida. Então essa aposta com uma unidade, assim como todas as outras que eu mando aqui no Brasileirão. Agora eu tenho uma aposta com meia unidade, que é um plus aí. Santos para ter mais de 4 escanteios pagando 1,66. Eu acho muito boa essa bet. O Santos em casa sempre gera muitos cantos. É verdade que no último jogo em casa contra o Cuiabá ele deu 3 chutes só no jogo e teve 2 escanteios ou 3 escanteios, mas o Santos em casa é sinônimo de muita pressão. E amanhã acho que é o dia D para o Santos vai jogar ali em cima, tentando marcar pressão e tudo mais, e com isso aqui eu gosto bastante do mercado de mais de 4 cantos para o Santos pagando 1,66. Vou nessa aposta. No nosso quinto jogo do Brasileirão, teremos Atlético Mineiro e Goiás. O Atlético Mineiro cada vez mais perto de ir pelo menos para a fase preliminar da Copa Libertadores. E o Goiás, por sua vez, após a derrota para o Santos, viu o Brasileirão ficar bem complicado. Então, assim, para o Goiás continuar pensando em permanecer na primeira divisão, precisa vencer de qualquer maneira amanhã o Atlético Mineiro. Até um empate, dá para você continuar sonhando, mas se perder, já era, tá? E para essa partida, o Goiás não terá o Guilherme, que não poderá jogar nesta partida. Do outro lado, o Galo não terá o Everson no gol, mas terá a volta do Hulk entre seus titulares. Aqui, pessoal, eu até pensei em over o e-mail, porque o Goiás vai realmente ter que se abrir para a partida, né? E com isso deve proporcionar alguns lances de perigo para o Galo. Só que o Galo não precisa dessa pressa, tá? Ele tá bem na tabela, precisa vencer, mas o Galo vai administrar essa partida e sabe que pode vencer em qualquer momento. Partida na Arena MRV, Galo muito superior. Eu acho que assim, o Galo não perde a chance de vencer, então não vou inventar moda aqui. Eu vou de Galo para ganhar ao vivo pagando 1,66, tá? Mesma coisa do Vasco, só um pouquinho maior a odds. Pegar aqui Galo para ganhar ao vivo a 1,66. Se o Galo tomar um gol antes, aí a gente vai de Galo ou empate a 1,66. As 2 bets com limite de tempo até os 5 da segunda etapa, beleza? Acho muito que o Galo vence amanhã aqui o time do Goiás. No próximo jogo, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia que tem uma partida muito importante, porque ele teve aqui uma melhora interessante quando venceu o Goiás, Inter e Fortaleza, mas aí já voltou a perder jogo até dizer chega. Perdeu pro Cruzeiro de goleada, perdeu pro Palmeiras, ganhou do Fluminense, aí depois perdeu de novo para Grêmio, perdeu pro Cuiabá. Então isso tudo com o Rogério Ceni fez a equipe voltar a ficar muito perto da zona do rebaixamento. E do outro lado pega um adversário que o Atlético Paranaense, que tá sem o Vitor Roque, tá sem o Alex Santana, tá sem o Rômulo, mas é ainda um adversário complicado para essa partida. Por mais que o Cap não tenha vencido Fortaleza, não tenha vencido Palmeiras, não tenha vencido Corinthians, não tenha vencido São Paulo, é um time que tecnicamente é superior ao Bahia e isso é muito perigoso, tá? Eu ponderei aqui no dupla chance do Cap nessa partida, só que eu acho que é uma partida que pode acontecer de tudo aqui, mas eu acho que ela tem uma vertente, é uma partida aberta, tá? Porque, vamos dizer assim, o Bahia jogando em casa precisa vencer essa partida para se afastar da zona do rebaixamento. Para o Bahia é muito importante, porque depois desse jogo ele vem para São Paulo pegar o Corinthians, e aí é uma parada muito mais difícil. Então, um jogo vencível para o Bahia amanhã. E do outro lado, o Cap não deve respeitar muito aqui, principalmente porque o empate para o Cap ele é muito ruim, principalmente se o Galo ganhar o jogo amanhã. Então, o Galo iria para 57,
o Cap iria para 51, então empatar fora de casa é ruim para o Cap. Então é uma partida que ambos os times vão para cima, vão atacar, tentar fazer gols. E com isso aqui eu vou de over 1,5 ao vivo nessa partida, mais de 1,5 gol ao vivo, pagando 1,70. Lembrando que no Bahia o Tassiano está de volta, mas o Camilo Cândido e o Raul Gustavo são desfalques na equipe tricolor. Tá, então a partida para gols aqui ao vivo, vou de over 1,5 a 1,70 com limite de tempo até os 35 da primeira etapa. E para finalizar, Cuiabá e Fortaleza, confronto de duas equipes que não estão aí pensando em muito mais coisas, né? Por quê? Cuiabá e Fortaleza já não conseguem mais chegar aqui, muito provavelmente a Libertadores, então já esqueceram aqui em cima. Estão brigando por vaga na Sul-Americana, que estão começando até a dar mais valor, porque estão vendo que a Sul-Americana é uma parada que pode sim mudar a história de uma equipe, como quase mudou a história do Fortaleza esse ano, e ambos também querem ali uns 2 pontinhos, 1 pontinho, para zerar de vez os riscos de rebaixamento. Então Cuiabá e Fortaleza estão ali na mesma pegada basicamente, tá? No Cuiabá, Riquelme e Ronaldo não jogam, e o Fernando Sobral volta para a equipe cuiabana. E do outro lado, o Caio Alexandre e o Pochettino voltam no Lion e dão mais sustentação ao time titular de Vojvoda, que pode escalar sua equipe sem mais problemas para essa partida, diferente de como foi diante do Atlético Paranaense, onde o Fortaleza empatou em 1 a 1 fora de casa. Aliás, Fortaleza já vem de 6 jogos sem vencer, 5 partidas no Brasileirão. Aqui, pessoal, eu tô achando que as odds tinham que estar muito iguais. E elas estão dando favoritismo pro Cuiabá, que eu não concordo. Tudo bem que o Cuiabá joga em casa e tudo mais, mas o Cuiabá é o 17º pior time do Brasileirão. Na verdade é o 4º pior time e o 17º melhor do Brasileirão como mandante. Então é um time fraco dentro de casa. É um time que surpreende como visitante, mas dentro de casa ele fica devendo, porque quando tem que propor jogo, o Cuiabá acaba se perdendo. Então com isso aqui eu vou de Fortaleza, handicap asiático mais 0,25 pagando 1,75. E ainda vou colocar uma querelinha aqui no empate com 0,25 pagando odds 3 neste momento para empatar entre Cuiabá e Fortaleza, sem contas de 13 em algumas casas, e eu vou nessa aposta. Então aqui, mais 0,25 Fortaleza 1,75, e também vamos no empate seco, pagando 3, eu tô achando que tem muito empate nessa partida, então eu vou aproveitar aqui e arriscar um pouquinho nessa odds mais alta, beleza? Essas são minhas apostas para o domingão, e tá chegando a data FIFA, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque ó, data FIFA é sinônimo de muita análise aqui no canal, beleza? Deixe seu like aqui no vídeo, comente também no canal, é muito importante a sua contribuição aqui conosco todos os dias. Valeu, grande abraço, fui e boas apostas para nós. Valeu!